Oi, gente, na aula de hoje a gente vai ver sobre dois assuntos. Na primeira parte, a gente vai estudar alterações cromossômicas, ou seja, alterações na quantidade ou na estrutura dos cromossomos que podem induzir a doenças genéticas, e aí a gente vai ver quais são as principais doenças genéticas resultantes dessas alterações cromossômicas. E na segunda parte da aula, a gente vai ver sobre heredogramas, que é a representação simbólica da transmissão das características em uma família, né, ou em uma geração. As alterações cromossômicas, elas estão em duas grandes categorias. Elas podem ser numéricas, ou seja, alterações na quantidade dos cromossomos, ou elas podem ser estruturais, o próprio nome já diz, alterações na estrutura de um ou mais cromossomos. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver alterações numéricas e depois alterações estruturais. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês, só para vocês lembrarem como é um cariótipo normal, ou seja, o conjuntinho de genes dentro de uma célula eucarionte de um ser humano. Aqui é uma pessoa do sexo masculino. Como eu sei, o 23º par, que é o par sexual, é XY, né? Se fosse uma mulher, seria XX. Então, este é um cariótipo normal. 23 pares de cromossomos, 22 aqui, ó, do primeiro par ao 22º são os cromossomos autossômicos, ou seja, diversos genes que codificam diversas características, e o 23º par é o par sexual, ou seja, aquele par que determina o sexo do indivíduo. Esse é um cariótipo normal, então aqui temos cromossomos homólogos, né? E aqui nessa imagem também é um cariótipo normal, mas vejam que os cromossomos homólogos estão duplicados, né? Então aqui eles estão com as suas cromátides irmãs. Então nessas duas imagens temos um cariótipo normal de uma pessoa que não tem nenhum tipo de alteração cromossômica. Um cariótipo normal sem duplicação e um cariótipo normal duplicado. Bom, então eu falei que as alterações cromossômicas elas podem ser numéricas ou estruturais. As numéricas, elas ainda se subdividem em outras duas categorias, chamadas euploidias e aneuploidias. As euploidias, elas são incompatíveis com a vida. Não existe nenhum ser humano com euploidia, porque neste caso ocorre um aborto espontâneo pré-natal. Então aquele feto ele morre, né, na sua vida ainda intrauterina. O que significa euploidia? Euploidia são alterações em todos os cromossomos, alteração na quantidade dos 23 pares. Então pode ser, por exemplo, monoploidia, o que significa que em vez dos cromossomos estarem em par, eles estão sozinhos. Então, o par 1 não tem um par, ele está sozinho. O par 2, ele não tem um par, ele está sozinho. É como se fosse uma célula haploide, só que isso acontece em células diploides. Tem um outro tipo, por exemplo, que é a triploidia. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco da triploidia, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, os cromossomos, em vez de eles estarem em pares, eles estão em trios. E existe ainda um outro tipo que pode ser, por exemplo, tetraploidia. Então, em vez de os cromossomos estarem em pares, eles estão em quartetos. Este tipo de mutação, este tipo de alteração genética é incompatível com a vida e aí o bebezinho acaba não nascendo. Vejam aqui nessa imagem, temos um exemplo de euploidia. Então, aqui no caso é uma triploidia. Os cromossomos, todos os cromossomos, eles estão em trio. Então, em vez de eles estarem aqui em parzinhos, eles têm um cromossomo a mais. Isso, todos eles, né?
no lote inteiro tem um cromossomo a mais. E isso é incompatível com a vida. Então, aqui é um exemplo de triploidia. O outro tipo de alteração cromossômica a gente chama de aneuploidia. Existem vários tipos, né? Aqui eu trouxe os principais exemplos para vocês. A aneuploidia é alguma alteração específica em um par apenas, no par 1, no par 5, no par 10, mas não no lote inteiro do cromossomo. No caso, as aneuploidias, elas são compatíveis com a vida. Então, a criança nasce, mas ela nasce com uma síndrome genética. Vejam que não é uma doença genética, porque não é uma alteração em um único gene. É uma alteração em um cromossomo inteiro. E um cromossomo inteiro tem muitos genes, né? Então, é um conjunto de característica, tanto característica fenotípica, né? Quanto característica comportamental. Então, as aneuploidias são as mutações genéticas associadas às síndromes genéticas. Bom, então as aneuploidias são alterações em pares específicos. Por exemplo, vamos supor que seja aqui uma alteração no par 1. Pode ser uma nulissomia. O que significa uma nulissomia? O indivíduo não apresenta nenhum cromossomo só do par 1, mas ele tem todos os cromossomos de todos os outros pares. Então, todos os outros genes estão normais, só que ele não apresenta especificamente o par 1. Pode ser, por exemplo, também uma monossomia. A gente vai ver no exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Monossomia é quando ele não apresenta um cromossomo daquele par. Então, é representado por 2N-1. Vamos supor que seja aqui no par 15. Se ele tem uma monossomia no par 15, significa que em vez dos cromossomos estarem em par, só tem um cromossomo. Só que aí é específico do par 15. Trissomia. Trissomia quer dizer que tem um cromossomo a mais em determinado par. Então, o maior exemplo que a gente tem é a síndrome de Down. A síndrome de Down é a trissomia do 21. Então, em vez do cromossomo 21 estar em par, é um trio. Mas vejam que é especificamente no 21, né? Não em todos os cromossomos, só aqui no par 21. E existe ainda a tetrassomia. Então, aquele cromossomo, em vez de estar em par, está em quarteto. Um exemplo, então aqui o par 9, em vez de ser um par, é aqui um quarteto, mas é uma alteração específica só daquele par também. Então, as aneuploidias são alterações específicas em cromossomos específicos. Então, pode ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, dois a mais, dois a menos. Neste caso, é sim compatível com a vida e está associado às síndromes genéticas. O tipo mais comum de aneuploidia é a chamada síndrome de Down. Todos vocês já devem ter ouvido falar e já devem ter visto uma pessoa com esta síndrome. É uma síndrome genética causada por uma alteração no cromossomo 21. Então vejam que o cromossomo 21, ele não é um par, ele é um trio. Então as pessoas que têm síndrome de Down têm um cromossomo a mais. Este genótipo, portanto, manifesta este fenótipo. Então, pessoas que apresentam síndrome de Down têm essas características físicas em comum, tem alguns tipos de comportamento que também são bem típicos de quem apresenta síndrome de Down e tem maior suscetibilidade a determinadas doenças. Então, é um tipo de aneuploidia, que nada mais é do que uma mudança numérica. Então, a pessoa desenvolve essa síndrome porque tem um cromossomo a mais. Um outro tipo de aneuploidia é a síndrome de Turner. Qual é o genótipo de uma mulher que apresenta síndrome de Turner? Então, a primeira coisa é uma mulher, então são pessoas do sexo feminino. Só que
Vejam aqui, o 23º par, na verdade, não é um par. O 23º par, ele tá sozinho, então não é XX, né? Como geralmente são as mulheres. É apenas X. Só tem um cromossomo X. Então, a gente fala que é uma monossomia do 23º par. Como é o fenótipo desta pessoa? Então, não desenvolve geralmente as mamas e os ovários, são mulheres que não têm capacidade reprodutiva, o tórax é um pouco mais largo, baixa estatura, pescoço alargado, então tem este fenótipo, não apresenta nenhum tipo de déficit cognitivo, como a síndrome de Down, né? Existe um certo atraso cognitivo, uma redução da capacidade inteligível. No caso de Turner, geralmente não apresenta e quando apresenta é bem leve, né? Muitas vezes imperceptível. Então, no caso da síndrome de Turner, o genótipo é a ausência de um cromossomo X, então em vez de ter um par, tem apenas um, ou seja, uma monossomia do 23 e este fenótipo aqui característico. E aqui só mais um exemplo de aneuploidia, é a chamada síndrome de Klinefelter. Nesta síndrome, as pessoas são do sexo masculino, mas o 23º par, em vez de ser XY, é XXY, então tem um X a mais. Se tem um cromossomo a mais, é uma trissomia, só que neste caso é uma trissomia no cromossomo 23. São do sexo masculino, XXY, neste caso tem o Y, né? Se tem a presença do Y, tem a manifestação das características masculinas, mas tem os órgãos genitais pouco desenvolvidos, então, mais uma vez, né? São pessoas que não têm capacidade reprodutiva, também não produzem espermatozoides. Muitas vezes apresentam crescimento das mamas e tem uma certa redução da capacidade inteligível do nível intelectual. Então, no caso do Klinefelter, este genótipo, que é uma trissomia no 23, induz a manifestação deste fenótipo. Bom, então vimos as alterações cromossômicas numéricas e agora a gente vai ver as alterações cromossômicas estruturais. Neste caso, não temos alteração de cromossomos de uma célula, mas sim uma alteração na estrutura. Então, não é na quantidade, é na estrutura. E aí determinam alguns cromossomos anormais, né? Alguns cromossomos com algumas alterações, que também podem ou não desencadear síndromes genéticas. Então, as alterações numéricas, elas podem ser euploidias, incompatíveis com a vida, ou aneuploidias, têm compatibilidade com a vida e desencadeiam doenças genéticas. No caso das estruturais, pode ou não manifestar uma doença genética. Um exemplo de alteração estrutural é a chamada deleção. Então, neste caso, é deletado um pedacinho de um cromossomo. Vejam que é um pedaço do cromossomo e não um cromossomo inteiro, por isso que não é uma alteração numérica. O cromossomo ele tá aqui, né? Mas ele tá sem uma regiãozinha. E a deleção desse cromossomo também envolve a deleção de diversos genes, então acaba, neste caso, induzindo sim uma síndrome genética. O exemplo mais comum de deleção é a chamada síndrome do miado do gato. Essa síndrome também pode ser chamada de Cri-du-Chat. O que acontece nessa síndrome? Lá no par 5, ocorre a perda de um pedacinho de um cromossomo deste par 5, e isso manifesta essa síndrome genética. Tem esse nome porque a criança ela tem a boca nesse formato oval, então ela manifesta este fenótipo. E quando ela chora, o barulho do choro parece um miado de gato. É por isso que essa síndrome se chama síndrome do miado de gato, porque o choro da criança parece um miado de gato. Envolve também um certo atraso cognitivo, microcefalia, que é o tamanho da cabeça reduzido, tem esse aspecto arredondado da face
E os olhos, eles são assim, ó, mais puxadinhos também. Então, no caso da síndrome do miado do gato, é uma alteração estrutural caracterizada por uma deleção de um pedacinho de um cromossomo do par 5. Um outro tipo de alteração estrutural é a chamada inversão. Como que ocorre? Geralmente por algum tipo de radioatividade que interfere lá no DNA. Então, o que que essa radioatividade faz? Ela causa fraturas nos cromossomos. Então, vejam aqui, ó, que ocorreu uma fratura. Só que aí, essas fraturas, elas foram reestruturadas, só que elas foram reestruturadas invertidas. Então, vejam que tinha uma sequência específica aqui de nucleotídeos, por exemplo, 6, 7, 8, 9, e esses nucleotídeos, eles foram reestruturados, só que na ordem errada, na posição inversa. Então, ocorreu uma inversão na ordem dos nucleotídeos. Geralmente não causa nenhum fenótipo alterado para a pessoa que sofreu esse tipo de inversão. Mas se for em uma célula sexual, ou seja, se for em um gameta, um óvulo ou espermatozoide, pode induzir algum risco, alguma doença, alguma anomalia genética para o filho dessa pessoa. Um outro tipo de alteração estrutural é a chamada translocação. Translocação é basicamente a troca de material genético entre cromossomos não homólogos. A gente já viu que pode ocorrer a troca de material genético entre cromossomos homólogos de células germinativas, né? Isso é importante para variabilidade genética. Então, isso acontece em células germinativas que vão sofrer o processo de meiose. Neste caso, é uma troca de material genético que pode acontecer em qualquer célula, mas é uma troca de material genético entre cromossomos não homólogos. Então, vejam aqui nesse exemplo, né? Tinha aqui esse cromossomo, que pode ser, por exemplo, do par 1, e esse cromossomo do par 5. Aí, esse cromossomo do par 1, ele perdeu um pedacinho, e esse pedacinho foi para lá no par 5. Quando ocorre desta maneira, né, quando ocorre apenas a quebra de um cromossomo, a gente chama de translocação simples. Então, só esse pedacinho veio para este outro cromossomo. Mas essa translocação, ela também pode ser dupla. Então, neste caso, um pedaço deste cromossomo veio parar aqui e um pedaço deste outro cromossomo veio parar aqui. Nesse caso, a gente chama de translocação recíproca. E aí aqui pode ocorrer os mais variados tipos de alterações genéticas, dependendo dos cromossomos que foram trocados. E, finalmente, o último tipo de alteração genética estrutural é a duplicação. O próprio nome já diz, né? Quando ocorre a duplicação de determinado gene. Então, vejam aqui, este cromossomo apresentava este gene e, por algum motivo, por algum tipo de mutação, este gene foi duplicado. De modo geral, essas alterações de duplicação, elas são muito bem toleradas, porque não há falta de material genético e geralmente não acontece absolutamente nada com a pessoa que sofreu esse processo de duplicação. Bom, então nessa primeira parte da aula a gente viu sobre algumas alterações cromossômicas que podem ser numéricas, ou seja, alteração na quantidade de cromossomos, e aí acarretam ou em aborto, no caso das euploidias, ou em alguma síndrome genética, no caso das aneuploidias, e vimos também alguns tipos de alterações cromossômicas estruturais, que são mudanças, como o próprio nome já diz, na estrutura de determinado cromossomo. Essas mudanças estruturais podem acarretar em síndromes genéticas, no caso da síndrome do miado do gato, ou podem acarretar em nenhuma mudança, né? No caso da duplicação, que é a duplicação de um gene que não causa nenhum dano ao indivíduo.
E agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai aprender sobre heredogramas. Conforme eu já tinha falado para vocês no primeiro slide, heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. A gente vai aprender a interpretar os heredogramas e assim a gente consegue saber a probabilidade de um filho de determinado casal apresentar ou não determinada doença genética. Os heredogramas, eles também podem ser chamados de árvores genealógicas, né? Ou seja, são as árvores que estudam os genes dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma geração. Aqui nessa imagem, a gente tem o exemplo de um heredograma ou de uma árvore genealógica e vejam que sempre é representado por símbolos e cada símbolo apresenta um significado. Então, através desses símbolos, a gente consegue saber se é um homem ou se é uma mulher e a gente consegue saber se essa pessoa tinha determinada doença genética ou não. Além disso, a gente consegue saber o grau de parentesco entre as pessoas daquela família. Então, quais são os principais símbolos? Primeiro, se for um indivíduo do sexo masculino, vai ser representado por um quadrado. Se eu estiver pesquisando algum tipo de doença nessa árvore genealógica, algum tipo de doença genética, se a pessoa apresenta esta doença, então vamos supor que seja um homem que tem essa doença, vai aparecer assim na representação. O quadrado ele vai aparecer pintadinho. Então, sempre que uma pessoa é afetada por determinada doença, aparece assim, pintadinho. Então, indivíduo do sexo masculino, quadrado. Indivíduo normal, quadrado em branco. Indivíduo afetado por determinada doença genética, o quadrado ele é pintadinho. Se for uma mulher, indivíduo do sexo feminino, é sempre um círculo. Círculo em branco quer dizer não apresenta aquela doença. Círculo pintadinho é afetada, apresenta aquela doença genética. As relações entre os homens e as mulheres são representadas pelas linhas horizontais. Então, sempre que aparecer assim no heredograma, significa que este homem se casou com esta mulher. E quando é uma linha dupla, significa acasalamento consanguíneo, ou seja, casamento entre pessoas da mesma família, casamento entre primos. E aí já falei para vocês que sempre que ocorre o casamento entre primos, a probabilidade de ter filhos com doenças genéticas é maior. Quando aparece assim, ó, pintadinho com um traço no meio, quer dizer que é morte pré-natal. Então, provavelmente uma criança do sexo masculino sofreu uma morte pré-natal. O que poderia ser? Poderia ser, por exemplo, uma euploidia, né, incompatível com a vida. Então, vamos analisar aqui esse heredograma, ó. Uma mulher saudável se casou com um homem saudável. As linhas verticais representam filhos. Então, vejam, este homem, desculpa, essa mulher, né? Círculo é mulher. Essa mulher se casou com este homem. E aí, ó, essa linha representa filhos. Tiveram 3 filhos, né? Todos esses aqui são filhos deste casal. Uma mulher, uma menina portadora, né? Ela apresentava doença genética, afetada pela doença. Teve um menino que não apresentou a doença e uma outra menina que não apresentou a doença. Essa mulher aqui, que apresentava doença genética, vejam, ela se casou com um homem que também não apresentava doença genética. E este casal aqui teve uma filha, teve uma menina que não apresentou a doença genética, né? Como eu sei que não apresentou, o círculo está em branco. Esse filho aqui não tem a representação se ele se casou ou não com alguém, mas essa menina aqui, ó, essa menina, ela se casou com um homem, né, que tinha a doença genética, um homem afetado. E eles tiveram um filho, tiveram um menino
que também apresentou a doença genética. Um heredograma, geralmente, ele traz várias gerações, né, daquela família. Cada linha horizontal, então, cada linha dessa daqui, ó, representa uma geração. Essa geração, ela é representada numericamente por algarismos romanos. Então, aqui, ó, essa é a geração 1, essa é a geração 2 e essa daqui é a geração 3. Então, a geração é representada por algarismos romanos, mas os indivíduos são representados pelos números arábicos, né? Que são os números que a gente usa normalmente. Então, aqui, ó, geração 1, indivíduo 2. Na geração 2, então, tem o indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Geração 3, indivíduo 1 e indivíduo 2. Então, por exemplo, se eu falar quem é o indivíduo 2-3, eu sei que é da segunda geração, né? E é essa pessoa aqui, né? Na verdade, é uma mulher. Bom, então eu tinha falado para vocês que esta linha horizontal significa casamento. Então, esta mulher portadora de determinada doença genética, né? Então, essa mulher afetada se casou com este homem que não tinha a doença genética em questão. E aí, essa linha vertical representa os filhos. Este casal teve 3 filhos. Então, aqui, um menino, né? E 2 meninas. Como eu sei qual filho era o mais velho? Sempre, sempre, sempre. O filho da esquerda é o mais velho, é representado por ordem de nascimento. Então, este menino nasceu primeiro, depois veio essa menina, então ela era do meio, e depois aqui, ó, a caçula. Então, é em ordem de nascimento da esquerda para a direita. Aí, este menino se casou aqui, ó, com essa mulher, e eles tiveram 2 filhos. Em relação a esse casal aqui, agora na geração 3, nasceu uma menina normal e nasceu um menino afetado com aquela doença genética. Bom, então vamos supor que eu esteja pesquisando numa árvore genealógica uma determinada doença. Como eu sei se essa doença ela é codificada por um gene dominante ou um gene recessivo? Então, eu vou analisar aqui o heredograma. A primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: se os pais não apresentam aquela doença e um filho apresenta aquela doença, significa que provavelmente essa doença é codificada por genes recessivos. Então, pais que não apresentam a doença. Então, neste caso, este homem não apresenta a doença, esta mulher também não apresenta a doença. Pais que não apresentam a doença tiveram pelo menos um filho, no caso, uma filha que apresenta a doença, então provavelmente é uma doença codificada por um gene recessivo. Quando a doença é recessiva, não aparece em todas as gerações, então, ó, nessa geração aqui não apareceu. Nessa apareceu apenas uma pessoa, nessa não apareceu ninguém, nessa apareceram 2 pessoas. Então, não aparece na maioria das gerações, não aparece em todas as gerações e aparece em menos indivíduos. A gente vai ver daqui a pouco um heredograma de um caráter dominante, vocês vão ver que muitos indivíduos apresentam aquela doença. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: vejam que aconteceu um casamento consanguíneo. Este menino aqui, ele é primo dessa mulher e eles casaram, casamento consanguíneo entre primos. Vejam que a doença se manifestou em 2 filhos deste casal. Mesmo quando uma doença é recessiva, a probabilidade de se manifestar ela é muito maior em casamentos consanguíneos. Vejam aqui esse casal, por exemplo, ó. Esse homem não tinha doença, se casou com esta mulher, que também não tinha doença. E aí,
nenhum dos filhos nasceu com a doença, né? Só que esse menino, que não tinha a doença, se casou com esta mulher que também não tinha, mas eles eram primos. E aí eles não eram afetados pela doença, mas eles eram portadores do gene. Quando eles se casam, a probabilidade dos filhos manifestar a doença é muito maior. Então, eles tiveram 2 filhos com aquela doença. Basicamente, então, quando o caráter é recessivo, geralmente não aparece em todas as gerações, pula algumas gerações e tem maior probabilidade de casamentos consanguíneos. E também quando os casais são iguais, ou seja, os pais não apresentam a doença e os filhos, um filho pelo menos apresenta, também significa que é um gene de caráter recessivo. Vejam a diferença de uma doença codificada por um gene dominante. Neste caso, a gente também tem aqui ó, a representação do genótipo, né? Azão, azinho, por exemplo. Quando o gene é dominante, geralmente essa doença aparece em todas as gerações. Então, vejam, ó, tem nessa geração, tem nessa geração, tem na geração 3 e na geração 4. Então, doenças codificadas por genes dominantes são doenças que aparecem em todas ou quase todas as gerações. E como que eu sei que é dominante? Sempre que um filho apresenta a doença, um dos pais também vai apresentar. Então, a gente viu que no caso de recessiva, o filho apresenta, mas os pais não. No caso de dominante, o filho apresenta e um dos pais também apresenta. Então, no caso aqui, ó, o pai não apresenta, mas a mãe apresenta a doença. Nesse caso aqui também, ó, essa mulher aqui não mostra com quem ela se casou, né? Não tem nenhuma linha vertical aqui mostrando com quem ela se casou. Só mostra os filhos. Mas vejam, ó, essa menina apresenta e essa menina aqui também apresenta a doença. Então, geralmente, doença de caráter dominante apresenta em todas as gerações e, se o filho apresenta, um dos pais também apresenta. Essas doenças genéticas, elas podem estar associadas a diversos cromossomos. Se uma doença ou uma herança genética ela estiver associada ao par 1 até o par 22, então em qualquer um desses pares aqui, a gente fala que é uma herança ou uma doença autossômica. O que quer dizer autossômica? Ela está associada aos cromossomos autossômicos. Do par 1 até o par 22 são os cromossomos autossômicos, né, que vão codificar diversas características que não as características sexuais. Então, pode ser uma doença autossômica recessiva ou uma doença autossômica dominante. Então, significa que são doenças associadas a genes do par 1 até o par 22. Mas, se for uma doença associada ao cromossomo 23, então a gente fala que é uma herança ou uma doença ligada ao cromossomo sexual. Aí pode ser ligada ao cromossomo Y, neste caso apenas homens vão manifestar, porque apenas homens têm cromossomo Y, ou pode ser ligada ao cromossomo X. E aí, no caso, homens e mulheres podem manifestar essa doença. E aí pode ser dominante, ligada ao cromossomo X, ou recessiva, ligada ao cromossomo X. Então, vejam aqui esses exemplos de heredogramas. No caso, esta doença é autossômica recessiva, ou seja, está associada a algum cromossomo que não o cromossomo sexual. Como sabemos que é recessiva? Pais não apresentam a doença, mas pelo menos uma filha do casal apresenta. E vejam que também não acontece em todas as gerações. Aqui um outro exemplo de doença autossômica dominante, ou seja, também não é uma doença ligada ao sexo, né? Tanto homens quanto mulheres apresentam essa doença e ela é dominante. Como eu sei que é dominante? Primeiro, que aparece aqui na maioria das gerações. Segundo,
quando uma pessoa, quando uma filha, que no caso apresenta a doença, pelo menos um dos pais também apresenta. Já uma doença ligada ao Y, restrita ao sexo masculino, vejam que aqui na árvore genealógica apenas os homens são afetados por essa doença. Por que apenas os homens? Porque mulheres não apresentam o cromossomo Y. Neste caso, é caracterizada como dominante, né? Sempre que for um homem, vai ter aqui a aparição dessa herança, né? Dessa característica ou dessa doença. Doenças restritas ao sexo masculino também podem ser chamadas de holândricas. Esse exemplo eu dei na webconferência da aula passada, mas hoje eu trouxe aqui na forma de heredograma. Então, existe uma doença chamada daltonismo, em que os indivíduos que apresentam essa doença não conseguem identificar alguns tipos de cor. O daltonismo é uma doença recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Sempre que uma doença é recessiva ligada ao X, os homens apresentam maior probabilidade de manifestar a doença. Então, aqui no caso, ó, vejam nessa tabela. XX, Dzão, né, D maiúsculo, porque é uma doença recessiva, então o D maiúsculo significa que não tem a doença, certo? Então, uma mulher com este genótipo é normal. Uma mulher com este genótipo, um Dzão e um Dzinho, ela também é normal. Ela é portadora do gene do daltonismo, né? Mas ela não manifesta a doença. Quando uma mulher é portadora do gene, mas não manifesta a doença, este é o símbolo, tá? É um símbolo, um círculo branco com uma bolinha pintadinha em preto. Quer dizer, ela tem o gene, mas ela não tem a doença. A mulher, ela só vai ser daltônica se os dois cromossomos X apresentarem o gene associado ao daltonismo. Então, ela só vai ser daltônica se for Dzinho, Dzinho. Então, é muito mais raro mulher daltônica do que homem daltônico. Por quê? O homem só tem um X. Então, se ele tiver este único X com o gene do daltonismo, ele não tem o outro X para estabelecer a dominância, que é o caso da mulher. Ele não tem outro X, ele só tem o Y. Então, se ele tiver um cromossomo X, já com o gene do daltonismo, ele manifesta a doença. E aqui só um último exemplo. Às vezes, a doença pode ser dominante ligada ao cromossomo X. Neste caso, as mulheres têm mais chance de manifestar. Então, vejam aqui esse heredograma, é um exemplo de uma doença dominante ligada ao cromossomo X. Filhas de homens afetados sempre vão manifestar a doença. Por quê? Um X sempre vai vir do pai. E aquele X é dominante no caso, né? Então, vejam, este homem, ele é afetado. Então, ele tem aquele X que é associado à doença. Essa mulher, um X veio da mãe, ok. Esse X não necessariamente esteja com a doença, mas o outro X veio do pai. Então, necessariamente, filhas de homens afetados são sempre afetadas. E os meninos não, ó, porque a mãe deu um X saudável, né? E o pai não deu o X afetado, o pai deu um Y, por isso que ele é um menino não afetado. Então, os meninos, eles nunca são afetados, já as meninas, sim. E as mulheres afetadas, se for uma mulher afetada, aí pode ter a doença tanto o menino quanto a menina, porque aquele menino vai herdar o X da mãe, e como o X é dominante, então vai manifestar a doença. E aí, quando a gente observa também um heredograma de uma doença dominante ligada ao cromossomo X, geralmente as mulheres são mais afetadas que os homens.